Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Essa live aqui que a gente começou nesse ano 2017, nossa primeira live aqui. Seja bem-vindo todos vocês. A gente também está aqui nessa live justamente porque a gente lançou o nosso livro digital ontem. E esse livro, na verdade, ele é gratuito, ele tem o valor de R$ 39,90 e a gente está disponibilizando para vocês esse livro que vocês podem baixar. Então, vamos chegando. Boa noite, Zuita. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos vocês. Fico muito feliz de estar aqui novamente. E a gente vai falar sobre o tema hoje, que é um tema muito importante, que é sobre insegurança, sobre autocrítica, que é o que destrói a autoestima de qualquer ser humano, porque ninguém aguenta ficar ali com a crítica, com aquela mente que fica atormentando si próprio. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos vocês, aluninhos do Saúde Integral. Boa noite, Zilda, Valéria. Vamos chegando, tá bom? Quem não ouviu aqui, eu falei sobre o livro digital que a gente está disponibilizando gratuitamente, a gente preparou com carinho para vocês. Depois da live, quem quiser pode baixar, fique à vontade, pode indicar que ele é gratuito para vocês, tá bom? A gente passou ali sobre o mapa da saúde, quem quiser ter um gostinho ali e saber o significado do corpo humano, existem algumas regiões ali que estão falando do significado e também quem quer lidar melhor com a autoestima, com a autoconfiança, adquirir autoconfiança e a famosa depressão e a ansiedade, tá bom? Tem tudo isso no nosso livro digital. Então, vamos lá aqui começar o nosso tema, que o pessoal chegando, boa noite, gente, Renata, Silvana, Alessandra, Maria Aparecida, Rosa, como vocês passaram de virada do ano? Espero que muito bem. E agora a gente começar esse ano aqui seguro, né? Começar com autoestima, não repetir os mesmos erros que a gente fez. Os erros estão aí para a gente ter os aprendizados da nossa vida. Então, se a gente cair, levanta a bola para frente. Mas também existem alguns sabotadores internos que a gente tem, que são simples, são linguagens que eu vou passar aqui simples para você refletir que isso pode fazer o quê? Pode ser o motivo que esteja aí te atrapalhando, né? O obstáculo que na sua frente acaba sendo você mesmo, né? Não existe outro obstáculo sem a sua pessoa ali junto. E muitas vezes a gente coloca desculpas em relações, porque é o tempo, porque é isso, porque eu não sei, por causa de um monte de aspectos, mas na verdade tudo isso está ali enraizado com base na insegurança e na autocrítica, aquela pessoa exigente, crítica. Quem aqui tem esse perfil, se puder colocar eu só para saber se vocês querem saber a respeito deste assunto aqui, porque a gente vê que a grande questão das pessoas acaba sendo essa situação de a pessoa ser muito autocrítica com ela mesma. Só, às vezes tem um delay aqui. Olá, pessoal! Maria Aparecida, Estela, quanta gente aqui. Às vezes eu não consigo ler, porque às vezes acaba sendo rápido, mas eu vejo depois que acaba a live aqui, eu vejo todos os comentários de vocês, tá? Ó, o pessoal aqui falando Renata, Silvânia. Maravilha, então vi que tem gente aí que tem essa autocrítica, essa insegurança. E quando eu falo insegurança e autocrítica, as duas coisas estão relacionadas, tá? Porque quando você está inseguro, você tende a essa insegurança se vem muitas vezes pela sua autocobrança, pelo que você espera, a sua expectativa que você tem de você. E quando você não dá valor pelo mínimo, pelo seu esforço, muitas vezes que você se compara com uma outra pessoa e você quer sempre mais, mais e mais, isso faz com que você se desvalorize, faz com que você não reconheça aquilo que você fez até agora, aquilo que você seguiu até esse momento onde você está. E quando você não reconhece o que você vivenciou, o seu passado, todas as suas conquistas, você tende, através da experiência, desses registros ruins que ficaram, que você ali fica martelando só esses aspectos negativos, aquilo que você não conseguiu, aquilo que você não conquistou,
a situação que a sua vizinha tem a grama mais verde que você. E todas essas comparações e essa autocrítica faz você se tornar cada vez mais inseguro. Então, essa é a grande questão aqui. A gente vai passar algumas dicas para vocês. São dicas super simples, mas que eu anotei aqui, que eu vejo que é isso que faz a diferença de acordo com a psicologia, com a gestão emocional que a gente fala aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa importante é quando você não assume aquilo que você gosta e não sabe o que você gosta. Quando você não sabe o que você gosta e você não assume que você gosta, independente de uma outra pessoa ter uma opinião certa ou errada, porque não existe certo e errado, isso também faz parte aqui de uma descrição que a gente colocou aqui, um dos itens. Quando você não sabe o que você gosta, qualquer coisa vai servir para você. E quando você se compara a uma outra pessoa, que o gosto daquela pessoa é melhor, que aquela situação que outra pessoa tem acaba sendo, você valoriza mais. Isso é completamente errado. Você tem que valorizar aquilo que você sabe e gostar daquilo que você tem. Então, a primeira coisa, não saber o que gosta, e também não saber o que gosta é algo que faz você não discutir aquilo que você realmente quer. Então, isso faz parte da nossa identidade aqui que eu tô falando. Quando você não gosta e não discute por que você não gosta, você, na verdade, está afirmando a sua insegurança. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. Vamos supor que você vai tomar um suco com a sua amiga, você vai numa lanchonete com a sua amiga, com a sua cunhada, enfim, com alguém que você não tem tanta intimidade com essa pessoa. E aí você fala, você vê o cardápio e a pessoa pergunta, e aí, o que você vai querer? E aí você fala, o que você vai querer, né? Tanto faz, o que você quiser eu também quero. Quando você faz esse simples diálogo com uma pessoa, querendo agradar outra pessoa e não se colocando aquilo que você deseja, aquilo que você gosta, isso tende, naquele momento, a afirmar a sua insegurança. Então, saber o que você gosta e ter a firmeza, assumir, declarar aquilo que você gosta, sem medo das outras pessoas julgarem, sem medo daquilo que as outras pessoas vão falar. Se você quer suco de laranja, a pessoa não gostar de suco de laranja, o problema é dela, você gosta de suco de laranja. Então, a grande questão é, se você gostar de suco de, sei lá, de cenoura, qualquer suco de acerola, sucos diferentes, é você, né? Você é a pessoa mais importante desse mundo. Então, saber o que gosta, mas assumir o que gosta. É isso que eu quero dizer para vocês. E isso faz parte da sua autoconfiança, nesses mínimos detalhes do dia a dia. Quando você fica insegura, será que eu quero isso? Será que eu quero aquilo? Você está se colocando numa situação de submissão, uma situação de que você não tem a confiança para gostar. É como se você não confiasse no seu gosto, nas suas decisões. E isso acontece com pequenos detalhes, como eu dei esse exemplo aqui para você. Tá bom? Então, trabalhinho aqui, tarefa de casa para vocês fazerem o seguinte. Saiu com alguém, faz o seguinte, coloca a primeira pessoa que vai pedir no cardápio, ou que vai escolher, vai ser você. Não queira agradar uma outra pessoa, não queira passar por cima daquilo que você deseja naquele momento, só para ter o quê? Só para ter uma companhia, só para não falar não para outra pessoa, né? Então isso tem muito a ver com a sua identidade, com o seu território, com aquilo que você se considera a sua pessoa, a sua insegurança, tá? Então seja seguro, seja firme e assume aquilo que você gosta. Outro fator que tem relação com isso aqui é quando você não discute, é porque você não sabe o que você quer, mas porque você julga aquilo que é certo, aquilo que é errado. Você também está julgando a outra pessoa quando você se coloca nessa situação. Então, não tem certo e não tem errado. Coloquem isso na mente de vocês. Não tem gosto certo, não tem gosto errado. É o gosto de cada um, tá? Outra coisa importante aqui é quando você não fala de si mesma, significa medo de ser avaliado. Então, muitas das pessoas
só ouvem ou falam da outra pessoa, né? Conversa, mas não falam de si, não falam daquilo que elas realmente têm como gosto. Por quê? Tem medo de avaliação, tem medo de ser avaliado. Então não tenha medo de falar de você, não tenha medo. O pessoal tá falando aqui que vive, Maria Aparecida vive em função das outras pessoas. O pessoal tá chegando aqui. Então, Ivone faz isso e corre o risco de afastar as pessoas. Exatamente. Então, primeiro fator, não saber o que gosta. Segundo, não falar de si mesmo significa medo de ser avaliado, tá? Então, eu quero que vocês pensem aí com vocês essas situações que às vezes passa batido porque é inconsciente, mas que prejudica dia a dia a sua insegurança, a sua autocrítica, medo de julgamento, como a Regiane está falando aqui. Viver em função dos outros, Enes, é exatamente isso. É exatamente isso. Por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas têm essas inseguranças? Porque o ser humano tem como base aqui querer o quê? O reconhecimento, querer pertencer. Então, o grande medo da pessoa é não se sentir pertencido. E pertencer significa ser amado, ter o seu espaço, ter pessoas à sua volta. Por isso que muitos de vocês, ou a maioria das pessoas, acaba tendo esse tipo de insegurança. Então eu quero que vocês tenham essa consciência, vocês realmente abram um olho para isso, sabendo que quando você tá com um amigo ao seu lado, quando você tá com as pessoas à sua volta, você não precisa agradá-los a todo momento. Eles gostam de você da forma que você é, tá? Outra coisa importante aqui, você não vai conseguir agradar todas as pessoas do mundo, tá, gente? Então, não falar de si mesmo significa medo de ser avaliado e você não vai conseguir agradar todo mundo, por mais que você queira, tá? Não existe 100% de aprovação. Lembrem-se sempre disso quando vocês forem se expor para qualquer pessoa. Tem pessoas aqui, por exemplo, imagina se eu ficar preocupada com a minha exposição. Com certeza eu jamais entraria ao vivo aqui com vocês, eu ficaria preocupada com o que eu vou falar, porque não existe 100% de aprovação. Isso é para você e isso para qualquer outra pessoa. Então lembre-se disso, tá? Outro fator importante aqui, a gente está no quarto fator, não existe resposta certa, tá? Então não tenham medo de falar sobre vocês, não tenham medo de dar a sua opinião, tá? A Geniana tá falando, nem Deus agrada. Exatamente. E essa desconfiança que a Maria Aparecida tá falando aqui é a desconfiança tanto de você contra uma outra pessoa e vice-versa. E quando existe essa desconfiança que a Maria Aparecida Bergamin tá dizendo aqui, é porque internamente você também tem essa desconfiança, que é a insegurança, tá? Então é importante você se analisar primeiro para depois você olhar para o seu externo. Até porque o que você vive com as outras pessoas nada mais é do que aflorar o que tem dentro de você, tá? Então você tem a oportunidade com uma outra pessoa de aflorar ou sua segurança ou sua insegurança de acordo com o que você tem e que você sente ali com você, tá bom? Outro fator importante aqui que eu listei para vocês é ter opinião não significa que seja definitivo. Muitas vezes as pessoas elas têm medo de expor porque aquela opinião tem que ser a definitiva, tem que ser aquela e não dá para eu mudar. E se não for aquela e eu mudei de opinião, toda opinião ela pode ser mudada. Então, por isso, mais ainda, quando você estiver ali tomando suco com o seu amigo e você pede suco de banana, suco de abacaxi, se você simplesmente falar, oh, acho que eu não quero suco de abacaxi, eu vou querer suco de limão, tá tudo bem, entendeu? Não se recrimine por causa desses detalhes. Por que eu tô dando esses detalhes aparentemente bobos? Porque são nesses detalhes do dia a dia que as pessoas firmam a insegurança e a autocrítica. Não são nas grandes coisas, mas sim são nessas repetições. Tá? Repetições que muitas vezes você tá com alguma pessoa que isso fica nítido, mas também quando você tá sozinho, você se julga como se você fosse uma pessoa a pior do mundo, tá bom? Aí, Elismeire, sinto que meu casamento já acabou, mas tenho muito da separação, medo do sofrimento. A gente pode falar sobre isso em outro aspecto, Elismeire, mas nesse momento é importante você se valorizar
é a questão principal aqui para você não sofrer e você voltar e passar por cima e olhar os aprendizados dessa relação, tá? Então, vamos agora para o nosso próximo item aqui. Eu falei que nem todo mundo vai gostar de você, né? Só que para que as pessoas gostem de você, você precisa mostrar quem você é. Quando criança, as pessoas me criticando muito. Essas questões dessas críticas que ocorrem com as pessoas, isso acontece porque você tá ali diante da situação da vida. Só que quando você passa por um evento, você recebe uma crítica, passa por outro, recebe outra crítica, você tende a murchar, você tende a se recolher e ficar com medo naturalmente de você se expor. Tá? Isso pode vir tanto da sua infância, da sua adolescência, com os seus pais, na sua escola, né, com bullying. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer, e eu quero passar essa consciência para vocês aqui, é que vocês podem mudar essa situação se vocês compreenderem esses passos que eu estou dando aqui. Tá? Você pode mudar. Isso não é definitivo. Tá? Pessoas que tiveram situações de insegurança, autocrítica e sofreram tudo que sofreram na infância, podem melhorar, podem ser seguros, podem ser autoconfiantes. Isso é um treino, isso dá para adquirir, tá bom? Então vocês não precisam ficar o tempo todo aí pensando, minha opinião não é a correta, a opinião da outra pessoa. Então essa dificuldade de expor, né, que aqui a Lívia está também comentando, justamente tem a ver com a autocrítica. A sua autocrítica e a autocrítica de uma outra pessoa que muito provavelmente você ouviu e pegou como verdade. Agora existe uma questão aqui que eu vou falar para vocês, que é a questão do ego, né? Não sei se vocês compreendem o que eu quero dizer com ego, mas quando você não expõe, quando você não mostra a sua insegurança, você tende a ter a sensação de ser perfeito, do perfeccionismo. E você não quer mostrar a sua vulnerabilidade. Só que quanto mais autêntico, mais sincero e mais vulnerável, ou seja, sendo você 100%, mais as pessoas vão gostar de você. Boa noite quem está chegando aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Nesse tema aqui, se vocês quiserem também compartilhar, fiquem super à vontade essa live para as pessoas também pegarem esse assunto, tá bom? E o medo de errar, porque você vai errar muito, né? Você sempre vai errar. E você vai continuar errando. E quando você sabe que errar é normal e você vai errar muito, isso fica mais tranquilo para você. Porque as pessoas elas têm medo de errar. E errar faz parte do ser humano. Então, você vai errar. E errar não está errado. Olha que confusão aqui das palavras. Mas errar não é errado. Então, anotem, vou passar para vocês novamente aqui os itens que eu coloquei aqui para vocês de uma forma super simples aqui no domingo, para vocês compreenderem e realmente refletirem por que vocês estão agindo dessa forma, que muitas vezes pode ser levado à vida de uma forma mais leve, tá? Então, o primeiro fator que eu falei, não saber o que gosta. Segundo, gosto não se discute porque gosto não tem certo e errado. Terceiro, não falar de si mesmo significa medo de ser avaliado. Quarto, você não vai conseguir agradar todo mundo. Quinto, ter opinião não significa saber a resposta certa. Sexto, não existe resposta certa. Sétimo, ter opinião não significa que seja definitivo. Toda opinião pode ser mudada. Oitavo, nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo. Nono, para que gostem de você, as pessoas têm que te conhecer. Você tem que falar sobre você. Você tem que mostrar suas fragilidades. E o último aqui, 10º, você erra muito e vai continuar errando. E errar não está errado, tá bom? Eu quero que vocês ali, literalmente introduzam isso dentro de vocês. Analisem essas questões que eu tô
passando aqui para vocês, quando vocês saírem, tomar um suco, sair com alguém, ou mesmo no seu dia a dia, observem essas situações de você querer pertencer ao outro, se adaptando ao outro e muitas vezes deixando de ser você, colocando você ali para trás para querer realmente ter a aprovação de uma outra pessoa, simplesmente o reconhecimento. Mas lembre-se sempre, eu sempre falo essa frase, vocês são as pessoas mais importantes, vocês têm o dom, vocês têm a sua particularidade, a sua autenticidade, todo mundo tem algo especial dentro de você. Então, pegue esse domingo e faça o seu melhor, né? Não se preocupa com as outras pessoas. Todo mundo tem um pingo de insegurança, todo mundo tem medo de não pertencer, de não reconhecer, de não ser reconhecido e tudo mais. E quando você olha dessa forma a fragilidade de todas as pessoas, de todos os seres humanos, você começa a realmente se colocar como uma pessoa, como a sua melhor amiga. E assim você também se harmoniza com as pessoas à sua volta. Porque você para de ver desconfiança à sua volta. Você começa a confiar em si e automaticamente você confia nas outras pessoas. Tá bom? Então é isso, pessoal. E também, para quem chegou agora, se vocês quiserem, pode baixar aqui o livro que a gente inaugurou. A gente lançou esse livro ontem. Então a gente fez esse livro, a gente preparou com muito carinho para vocês, tá super completo. E esse livro vocês podem baixar à vontade, é gratuito, tá? Ele tem o valor de R$ 39,90, mas a gente disponibilizou para vocês gratuitamente, tá bom? Justamente para vocês começarem aí. É muito bacana porque fala de autoconfiança, fala sobre questões das angústias, de ansiedade e também de processos de significados do corpo físico. Então, acho que tem um link aqui, quem perguntou, o link está em cima aqui do vídeo e vocês podem também indicar para outras pessoas e também ajudar as pessoas com este conhecimento que a gente passou aí para vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal. Se quiser, compartilhe o vídeo e coloque aqui embaixo que eu vou depois ler os comentários de vocês, que depois que eu saio aqui da live, eu leio todos os comentários de vocês. O nome do livro é Domínio Emocional e o guia definitivo também do mapa da saúde, tá bom? Imagina, Denise, tem alunos aqui, ai que maravilha. É só clicar, se cadastrar, colocar um e-mail que você vai receber o livro no seu e-mail, tá bom? É automático, você colocou o seu e-mail, já vai para sua caixa de entrada no seu e-mail e você já pode ler hoje, tá bom? Um grande abraço para vocês, pessoal. Até mais. Bom domingo e ótima semana. Vamos que vamos. Tchau, tchau.